Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em mais um momento com Deus Pai. Eu queria trazer um texto para nós meditar aqui na palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a seguir. Eu vou trazer umas mensagens acerca do apóstolo Paulo nesses alguns dias aqui. Eu quero ler o texto que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, aqui nós vemos um pouquinho do início da história do apóstolo Paulo, né? Que aqui antes era chamado Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos na época dele, devido à lei, devido àquilo que ele acreditava. Ele estudava aos pés de Gamaliel, e tudo que ele ouviu acerca de Jesus, né? O que ele aprendeu era como se Jesus fosse uma mentira, fosse algo que estava enganando as pessoas. E a Bíblia diz que ele pegava cartas dos principais sacerdotes da época, dos doutores da lei e tudo mais, para ter acesso aos cristãos e prendê-los por conta daqueles cristãos estarem professando a fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, aquele que professa a fé em Jesus Cristo, ele professa essa fé porque ele já teve o conhecimento, já conheceu o Senhor, né? Antes mesmo, antes de eu conhecer, de não conhecer Deus, eu não acreditava em Deus. Após ter experiências com Ele, após ter aquela experiência que mudou minha vida, experiências que eu tive com o Senhor, são muitas e muitas, isso me fez acreditar e saber que Ele é real. E aqui o apóstolo Paulo também tem essa experiência. Ele está indo para Damasco, na hora que ele está indo para essa cidade, pronto para prender cristãos que estavam lá, né, com cartas ali, com fundamentos ali, dos invejosos, né, vamos dizer assim, que não acreditavam no Senhor Jesus, acreditavam naquela época que Jesus era um pagão, que Jesus ele era uma mentira, né, e não, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele estava pronto para fazer isso até que o Senhor aparece um grande resplendor de luz diante de Paulo e dos varões que estavam com ele. E a Bíblia diz que ele fica atônito, ele cai por terra devido àquele resplendor. Na hora que ele cai no chão, ele fica ali espantado, fica ali tremendo, com medo, né, daquela visão, daquilo que ele estava vendo. E a Bíblia diz assim que ele fala: quem és, Senhor? Ele já entende que havia ali alguém maior do que ele. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Ou seja, você está fazendo errado, Paulo, de estar me perseguindo, porque quando você mexe com alguém da igreja, alguém do Senhor, está mexendo com o próprio Deus, né? Porque está perseguindo o próprio Senhor. E a Bíblia diz assim que ele falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Antes disso, irmãos, o Jesus fala assim: dura coisa é, Paulo, para você contra ti, para recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus falando: viu, não mexa com alguém que é mais forte que você. Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele tinha todo o poder e domínio, tem, né, através do nome dele. E a Bíblia diz que ele falou: levanta-te agora e vai para a cidade. A mesma cidade, irmãos, que ele estava pronto para condenar as pessoas que estavam lá, que eram cristãos, algumas pessoas, foi a mesma cidade onde ele teve que ir lá e ser resgatado. A Bíblia diz que na mesma hora, o Senhor, que aquele resplendor faz com que ele não consiga enxergar. Paulo, o que eu aprendo com isso, irmãos? Às vezes Deus tem que fechar a nossa visão terrena, fechar os nossos olhos terrenos aqui, para abrir os nossos olhos espirituais. Às vezes nós estamos fixados aqui
tantas coisas nessa terra, com a nossa, até a nossa religiosidade exacerbada ou exagerada às vezes, e isso acaba atrapalhando de nós ganhar almas para o Senhor, sabendo que o fundamento maior é o amor. A Bíblia diz: ama ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com a tua alma, com o entendimento, com todas as tuas forças, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor, Ele sempre pregou amor. Eu não posso ser um juiz do meu irmão, eu não posso condená-lo, né? Quem faz isso é o próprio Deus, que é o nosso juiz, né? O nosso Senhor. E Paulo aqui, ele foi alcançado. Então essa primeira parte de Paulo que nós vamos falar sobre o encontro, né? O encontro que ele teve com o Senhor, o encontro que ele teve com Deus. E esse encontro mudou toda a história de Paulo. Talvez hoje você precisa desse encontro. Talvez hoje você precisa encontrar o Senhor, ver quem é Deus, para que a tua história, a tua vida seja mudada, seja transformada. Peça para que você tenha esse encontro genuíno com o Senhor Jesus, para que você reconheça que Ele é real, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.